Força. Queres que comecemos mais a ponta, né? É melhor. Para isto ficar. Então, maltinha, bem-vindos aqui ao quarto episódio. Não, quinto episódio de Mind Muscle Connection. Quinto episódio. Hoje estamos aqui com o Fábio. O Fábio é o meu treinador e é um gajo que tem sido dos meus mentores no último ano que eu tenho trabalhado com ele, mas já o acompanhava há algum tempo. E decidi trazê-lo ao podcast porque eu acho que, assim, não estou a tentar bajular nem nada, mas acho que és um gajo incrível e que vai trazer muito para a malta que pode ouvir e muitos conselhos, muitas dicas, não só de fitness, mas também do próprio lifestyle, porque és um gajo que já está neste mundo também, mas no mundo do fitness há muito tempo e então há coisas que tu podes trazer de fora para cenas que a malta pode aplicar no dia a dia que eu acho que podem ser muito, muito positivas. Portanto, a primeira cena que eu quero que tu faças é que te apresentes de alguma forma aí à malta, sem nervosismos. Ok. De alguma forma consegui fazer o trabalho bem feito, porque enganei-te, não é? Este gajo é comediante, na verdade. E criei uma imagem à qual não é assim tão verdade. Mas fora de brincadeira. Então, realmente, eu já comecei no mundo do fitness já há mais de 10 anos. Tu também és novo, tens tipo o quê? 30 anos? 31. Yeah. É assim, eu quando comecei não era, a realidade não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Quando eu comecei, tomar whey era quase que escondido. Yeah. E era tudo de uma forma bem diferente. Havia, ou seja, eu posso dizer que era como se quando tu entravas na musculação, tu tinhas que fazer conquistas. Tu entravas no ginásio, ou seja, a malta que frequentava os ginásios era uma malta mais fechada, também o público era menor, e tu, para ires obtendo informações, tu quase que tinha que ser por patamares, por conquistas, não é? Tu ias-te aproximando, tu ias conseguindo, de alguma forma, treinando com este, não havia uma abertura ou não havia tanta informação como aqui existe hoje. Sim, porque antigamente tipo, o ginásio era muito aquela... E hoje em dia também por certa gente que se calhar está habituada a esse mindset, é muita cena de nós aqui somos bem hardcore, aqui é muito pesado, é muito difícil, não sei o quê. E hoje em dia já se calhar um bocadinho mais moda e por isso é que também a cena abriu-se mais em termos de mentalidade. Assim, eu acho que a musculação, sim, a musculação, há uns anos atrás não tinha nem a visibilidade, nem eram conhecidos, ou as pessoas não tinham ideia dos benefícios que essa modalidade iria trazer para eles. Antigamente era uma coisa completamente... Até parece que eu tenho aqui 50 anos. Mas voltando atrás eram os loucos. Eram os loucos que iam levantar peso. Eram pessoas que eram dadas como, talvez, com não tanta inteligência, não é? O que o tempo tem vindo a comprovar, embora isto, obviamente, que tem vindo a ser, como tu disseste, uma questão de moda, mas a pouco e pouco as pessoas começam a ver que não é só uma moda e começa a ser um estilo de vida. Porque ainda mas deixa-me apresentar, porque já começámos aqui mas a sabes falar que isto é sempre de assim, outras porque coisas eu também depois te vou perguntar tipo, o que é que tu achas do título do podcast e portanto isso teoricamente é a apresentação, mas daqui a bocado vamos para aí com 15 ainda bem que tu podcast. disseste, porque eu já não sabia qual é que era o nome. Pronto, então o meu nome é Fábio, como o Barrela disse. Eu comecei na musculação já há mais de 10 anos, como entusiasta primeiro. Começaste porquê, exatamente? Resumidamente, eu tive um acidente e depois desse acidente fiquei com um problema num ombro. No acidente que é de moto? De bicicleta. Ok. Então não é hardcore. Não, foi um bocadinho, mas pronto. Tive esse acidente, depois tive que fazer uma série de sessões de fisioterapia e é insustentável tu manteres a fisioterapia, então passei para o ginásio e foi aí foi o meu começo. Ou seja, eu costumo dizer, comecei por necessidade e depois continuei porque realmente fiquei apaixonado não só com aquilo que tu vês, com a tua evolução física, mas a musculação em si, os valores que te transmite, aquilo que te obriga a fazer, tu seres uma pessoa disciplinada, tu teres rigor, tu teres um objetivo e tu trabalhares para, eu acho que quando tu passas esses valores todos para tudo o que é a tua vida, tu só podes ser bom, porque a musculação obriga-te
obriga-te a tu seres assim. E eu acho que, e concordo contigo nesse ponto, a partir do momento em que tu vês qualquer tipo de resultado advindos do treino, da musculação em si, torna-se impossível tu parares. E por isso é que eu acho que é difícil começar, e é muito difícil tu teres ou melhor, depende das circunstâncias. Por exemplo, falamos de alguém que tem excesso de peso ou alguém que é obeso e que nunca praticou grande atividade física ao longo do tempo. Mas assim que eles começam a ver que, ok, se eu fizer as merdas tipo, minimamente bem durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas e vir que o peso na balança, por exemplo, começa a descer, que eu começo a aguentar subir as escadas em vez de ter que parar 2 ou 3 vezes, pá, é impossível tu parares. Só que o problema é a malta ter que esperar esse tempo. É a malta entender que pá, isto vai demorar algum tempo, mas assim que tu esperares esse tempo e assim que puxares para esses resultados, é impossível tu parares. Eu acho que há um ponto muito importante quando as pessoas começam e que é difícil de elas entenderem, ou aliás, é o que as desmotiva muitas das vezes, é ter uma boa gestão daquilo que vão Expectativas, obter. né? Exatamente, Yeah. ou seja, as pessoas têm que perceber que muitas das vezes têm anos de maus hábitos e que não vai ser Sim, em yeah. muito pouco tempo. Ou seja, o que é que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que, no fundo, dar uma oportunidade àquilo a que se propõe, não é? Seja começar o treino, seja alimentar-se melhor e a seguir a ter essa atitude, esperar que essa atitude lhes dê, ou seja, lhes traga o resultado, não é? Yeah. Ou seja, isto não é uma troca direta, não é? Tu fazes hoje e Claro, amanhã tu yeah. sentes-te melhor acho que as pessoas têm a gerir a expectativa e dar o tempo é o principal fator, porque as pessoas quando começam amanhã Yeah. já querem ter os resultados. E, obviamente que elas amanhã, se começarem hoje, amanhã vão sentir-se melhor e no dia a seguir melhor. Vai ser uma evolução Já constante. estão, é aquela cena de. E eu, olha, o livro que nós estávamos a falar do outro dia, por acaso esqueci-me de trazer, pá. Mas olha, pode ser a recomendação, mas eu empresto o livro, como é óbvio. O livro dos hábitos atómicos era uma cena de tu melhoras 1% a cada dia. Se calhar desta semana para a próxima semana pode não parecer muito, acaba por ser ali uma diferença mínima, mas de hoje para o fim do ano, melhorando 1% ao fim de cada dia, vais fazer uma melhoria de 37%. Não, mas Isso atenção, acaba por ser. desculpa interromper. Diz. As pessoas não têm que, ou seja, o objetivo principal não é encontrar algo perfeito, ou uma forma Sim, perfeita. claro, É ter yeah. progresso à medida que tu vais E fazendo. tu vais sempre melhorar. Imagina, por exemplo, entende-se aquele cenário perfeito, pelo menos em teoria, por exemplo, um atleta que vai subir a palco, que tem que fazer, como tu já fizeste e como eu fiz a primeira vez o ano passado. Teoricamente tens que fazer ali quase tudo de forma perfeita. Mas obviamente nada acontece de forma perfeita. Mas é tu, por exemplo, na primeira preparação que tu fizeste, tu sabes que na tua terceira ou quarta já fizeste pelo menos 1% melhor do que a tua primeira lá atrás. E mesmo assim não foi perfeito. Portanto, é tu ires entendendo esse tipo de progresso e perceberes que isso é que é a chave para realmente chegares onde tu queres. Exatamente, não. Tu começas e ninguém começa perfeito. O que interessa é começar e depois, à medida que tu vais fazendo, vais conseguindo melhorar, evoluir. Muitas das vezes progresso não é só ficar melhor ou sentir-te melhor ou teres mais resultado. Existem muitas outras coisas. É tu melhorares a tua parte mental, é tu melhorares, é tu conseguires fazer aquilo que é preciso para o teu objetivo e ainda assim manter uma boa relação com quem está à tua volta. Progresso e evolução é muito mais do que o resultado físico. Sim. E eu confesso que estou agora a ficar com um bocado de medo, porque tu já te viraste para mim e eu estou com um bocado de receio que entretanto coloques a mão aqui na minha perna. Entretanto, Se calhar vou fazer ter que me aquela afastar do. um bocadinho. Não, mas imagina, como é que tu. Há bocado estávamos a falar da parte de gerir expectativas e tudo mais. Como é que tu fazes essa gestão? Não só para ti, eu compreendo que seja, não é mais fácil, mas que tenhas estratégias que funcionem muito melhor contigo e que não precisas sequer de pensar 2 vezes. Mas, por exemplo, como é que tu fazes com a malta de fora, com alunos teus, com pessoas que, por exemplo, a malta, se calhar, para competição, chega a uma altura em que tu, se calhar, tens que fazer muito essa parte de realmente apoiar naquele lado mais psicológico e tudo mais. Como é que tu consegues ir gerindo as expectativas ao longo do tempo? É assim, a malta que compete é um pouco mais complicado, porque tu quando imagina, é difícil, tu quando estabeleces esse objetivo, quero competir, quero fazer isto, é difícil a pessoa visualizar o resultado final. Sim. Ela tem em mente, ela fica
tem presente sempre os ídolos dela. Sim. Ou seja, as pessoas que ela tem como os ídolos mesmo, né? Não tem outro nome, ela vai se espelhar e vai tentar chegar àquilo. lá. Ou seja, é uma coisa que é impossível, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, Uhum. mas é difícil às vezes tu gerir a expectativa, porque às vezes a pessoa tem ideia que vai ficar em tal registro e às vezes pode não acontecer. O que eu costumo tentar sempre, ou como estratégia, é que cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa tem a sua evolução e tu tens que tentar, de alguma forma, ir mostrando à pessoa que o físico dela é um físico único e que nós vamos fazer o melhor trazer o melhor dela. Obviamente que isto, a partir de uma determinada semana, tu tens que estar em cima, porque o atleta deixa de conseguir ter a percepção se está a evoluir, se não está, tu chegas a um ponto em que o desgaste, o cansaço, a fome, tu deixas de. Aliás, qualquer pessoa que compete e que faça o trabalho bem feito, ali a partir da. Deixas de pensar direito, literalmente. Quando estiver nas últimas. Ali a entrar na quarta semana, quinta, para a prova, acaba por começar a questionar tudo e mais alguma coisa completamente. e a ter, ou seja, a procurar confirmações de que realmente ele quer aquilo. E depois, por norma, como isto é um meio ainda muito pequeno, se tu estiveres rodeado de pessoas que não estejam dentro desse objetivo, acabas por, pois, se calhar tu não precisas assim. Se calhar não vale a pena, eu vou só fazer isto porque para mim e se calhar nem é assim tão importante. Exatamente. Porque, Mas pronto, isso é na questão do atleta. Questão de uma pessoa de lifestyle, que no fundo é um pouco. É parecido, a única diferença é que não sabes a palco. É a única diferença. Mas a forma que eu tento de dar a pessoa, porque imagina, a evolução ela vai existindo, mas tu tens sempre fases onde o progresso vai abrandar um pouco, não é? Tipo, não é possível. E eu costumo, às vezes eu tenho alguns clientes que até tipo, ou que não veem evolução, e eu aí tento de alguma forma motivar, mostrando que ok, o peso está dentro do mesmo, a tua composição corporal pode estar muito semelhante, mas a tua força no treino, ou melhor, a tua performance continua a subir, a tua técnica continua a melhorar, e isso tudo é progresso. Nós não nos podemos isso tudo é progresso, não é? Pá, é tudo muito. É transversal a todo o lado. Nós queremos sempre tipo, resultados demasiado objetivos. Estás a ver? Imagina, por exemplo, eu agora quero ganhar, ou ganhei o hábito de ler. Pá, e por exemplo, quero ler até ao fim do ano pelo menos 12 livros. Pá, mas para mim, em teoria, se eu ler mais um livro do que o ano passado, pá, não vai ser progresso, estás a ver? Ou se eu ler e estiver mais atento, ou se eu ler os mesmos livros que li o ano passado, mas já fizer um resumo por cada um, se calhar não li 12, não li um por mês, mas já li de uma forma muito mais eficiente do que o ano passado. Pá, é transversal a todo lado e é nós entendermos que há muitas formas de progresso, tal como tu estavas a dizer. Mas imagina, há obviamente muito pouca gente, se calhar, consegue perceber essa estratégia que tu estavas a utilizar no sentido em que, olha, estás a progredir desta forma e esta. Tipo, nem sempre, se calhar, a receptividade é assim tão grande quanto tu estás a tentar motivar dessa forma. Não, é assim, há pessoas que são muito há pessoas que são negativas por natureza. Sim, E há pessoas que é um bocado difícil de chegar até elas. No fundo, nós temos que tentar, de alguma forma, abrir o leque da pessoa, abrir a visão da pessoa e mostrar-lhe tudo isso, né? Porque progresso ou seja, ela alimentar-se melhor, ela vai começar a sentir-se melhor, só que ela realmente tem que dar o tempo. Isto não há milagres, não há nenhuma receita, porque imagina, e aí é que eu acho que também entra o treinador. E acho que é preciso ter tato e é preciso ter alguma sensibilidade para lidar com algumas pessoas. Porque senão isto era muito fácil, isto era matemática, não é? E eu acho que aqui tem que haver um bocado de empatia e acima de tudo tem que haver de alguma forma, e às vezes isso não existe. A pessoa, quando contrata alguém ou quando tem alguém a ajudar, tem que confiar na pessoa, porque nós às vezes as pessoas contratam um profissional e esse profissional faz o trabalho e depois essas pessoas vão para o seu núcleo de amigos ou para alguém
no meio onde ela vai fazer o exercício físico, onde se alimenta, seja onde for, vai mostrar à procura de uma confirmação para ter a certeza de que aquilo é o ideal. Esse é o erro número 1, ou um dos erros, não vamos dizer que é o número 1. As pessoas têm que confiar, as pessoas têm que confiar na sua intuição. Se elas escolhem uma pessoa para as ajudar, algo as motivou a ir ter com aquela pessoa. E nós temos que dar tempo, porque às vezes até mesmo um outro profissional pode olhar para aqueles planos e com aquela visão inicial não entende, ou pode não entender o raciocínio que quem planeou as coisas, não é? Porque eu quero acreditar, é assim, nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas. Mas eu acredito que quando uma pessoa estabelece uma estratégia ou estabelece um método para uma pessoa atingir um certo objetivo, isso foi pensado e tem uma lógica. Da melhor forma possível, ou seja, e esse é um ponto. Acho que as pessoas têm que confiar na intuição inicial ou no motivo que as levou a ir ter com aquele profissional e seguir, e fluir e dar tempo. E às vezes olha, eu tenho uma cliente, por exemplo, isto é uma coisa à parte, ela já estamos a trabalhar há cerca de 1 ano, ela ainda esta semana veio ter comigo a dizer-me que tipo, o que ela sente, ou seja, os últimos 2, 3 meses é quando ela tem sentido a transformação ou tudo a fluir como deve, ou seja, é tempo. É tempo, porque lá está. É o que nós a falar, porque, tipo, até esses 2, 3 meses atrás, por exemplo, foi a construção de uma base, aquele 1% que durante esses meses todos se calhar não se notou muito, mas houve aquele mês que aquele extra por cento já te fez passar aquela barreira para realmente ela notar os resultados todos. Aqui as pessoas também têm que entender uma coisa que é, querem ter uma vida saudável ou ter uns meses saudável. E acho que é um bocado isso, acho que nós podemos ter um objetivo. E hoje em dia muita gente gosta e quer competir, mas isso é uma coisa pontual, é algo que, ok, tu queres aceitar esse desafio, queres te levar ao limite, mas eu acho que o que é mesmo bom, o que tu tiras desse processo é aquilo que tu tens que fazer, é tu saberes que muitas das vezes não vais fazer aquilo que tu gostas e ainda assim está tudo bem, porque nós não temos só que fazer aquilo que gostamos. Nós não temos só que comer aquilo que gostamos, nós temos que muitas das vezes até temos que reeducar o nosso paladar, porque se tu não tiveste hábitos muito saudáveis, falando na questão da alimentação, é normal que se tu fores comer um prato com um peito de frango, com um arroz branco ou de cenoura, ou seja como for, e com alguns legumes, tu se calhar não vais achar piada aquilo. É perfeitamente natural. Mas tu tens de dar a oportunidade e tens que criar um hábito. E desse hábito vem uma rotina e essa rotina vai-te levar onde tu queres, ou onde tu queres chegar, seja um objetivo, seja o seres mais saudável. E acho que a gente quer ter, ou seja, nós a determinada altura temos um objetivo muito específico, mas à medida que os anos vão passando, nós também vamos abrindo o nosso leque. Ou seja, vamos querendo outras coisas, vamos querendo fazer mais coisas e ter mais saúde, e é isso que o fitness nos dá. E imagina, há bocado estavas a falar na parte da malta que quer simplesmente, ou começa logo algum tipo de acompanhamento com o objetivo de competir e tudo mais. Ultimamente, pelo menos eu tenho sentido isso, e se calhar eu também sou prova disso, e eu não digo que seja assim tão bom. Cada vez mais malta nova chega ao pé de alguém, ou ao pé de um treinador, por exemplo, se calhar obviamente já aconteceu, e eu sou esse caso, tipo, chega logo com o objetivo de, com o novo quando for, por exemplo, eu cheguei ao pé de ti ainda com 18 anos, olha, este ano quer competir. O que é que tu achas dessa malta que se calhar quer competir demasiado cedo? É assim, temos aqui duas vertentes. Há pessoas que não, ou seja, há pessoas que vêm ter contigo independentemente da idade ou do estado, e que têm isso em mente, mas não estabelecem um prazo. Dizem que era algo que elas têm em mente. Sabem que não é, por exemplo, eu tive agora um cliente, ainda ontem estive a responder um feedback nesse sentido. Ele disse que tinha esse objetivo e sabia que não era nem daqui a 6 meses, nem daqui a 1 ano, mas que tinha isso em mente. E eu, obviamente, que foi o que eu lhe disse, nós temos... Eu acho que mais importante do que tentar competir ou ganhar, ou seja, aquilo que for, é nós também termos em mente aquilo que
que a competição nos vai fazer Sim. Evoluir, aquilo que... Ou seja, tu tens de ter o propósito certo para competir, não é só competir porque queres ter uma foto. Pois, Entendes? Imagina, assim, um ano, por exemplo, nós quando começámos a trabalhar, se calhar numa fase inicial, podia ser uma ideia demasiado prematura. Uhum. Mas à medida que fomos andando, nós também, ou seja, tu disseste-me, olha, eu tenho este objetivo. Já não me recordo se a gente falou nesse timing de um ano ou não, Sim. mas eu tenho este objetivo. Epá, mas eu também tenho a certeza que esse objetivo, nós íamos trabalhar para que esse objetivo fosse possível, mas se não fosse possível, estava tudo bem, a gente continuava a trabalhar. Yeah. E tu vais ter essa prova, que eu acho que nós vamos ainda ter essa oportunidade, este tempo todo, deste ano, e ainda, ou seja, nós tendo aqui como objetivo agora, o nosso objetivo, competir em 2024, vais ver que agora com este tempo vamos conseguir tirar Vais conseguir fazer um trabalho muito maior. Muito diferente. Yeah. Porque imagina, eu sinto cada vez mais, e no reflexo do ginásio ser cada vez mais moda, tipo, temos malta que chega ao desporto, pá, ainda bem que chega ao desporto, é certo, porque o culturismo é algo que ainda está muito, muito reduzido a um nicho de pessoas muito específico, mas é bom nós estarmos cada vez mais a saltar para mais malta. Mas é tipo cada vez mais moda e eu passei por isso, e se calhar hoje ainda passo, porque eu tenho tipo 20 anos e eu aos 18 cheguei ao pé do meu treinador, neste caso eras tu, olha, quer competir, e eu disse mesmo, quer competir tipo no prazo de 10 meses em outubro, na altura que era para a Expo. Pá, e se calhar eu olho para trás, ainda bem que fui, porque foi uma boa experiência e já me deu bagagem para agora, para o próximo ano, por exemplo, em 2024, eu já lá ter ido. Mas se calhar há muita malta que vai e chega logo com essa mensagem e não vai com o mindset correto de vou competir e é logo para ganhar, é logo para coisa. E eu próprio cheguei a fazer isso. Tipo, no outro dia estava a ver posts meus que eu tinha no Insta, em arquivo, que eu arquivei aquela merda, aquilo era, não é vergonha, mas por amor de Deus, tipo, a descrição dos posts era janeiro estamos aqui, tipo outubro, que era o mês da competição, top 3. E tipo, mano, nunca na vida, com 18 anos, com tipo 10 meses de treino bem feito, já tinha treinado algo, já treinava há algum tempo, é certo, mas 10 meses com treinador, nunca na vida eu vou chegar a uma prova e fechar um top 3, estás a ver? Pá, é um bocadinho como é que nós podemos manter os pés bem assentes na terra, tipo, com esta malta que está a chegar, estás a ver? Assim, eu acho que temos que, de alguma forma, primeiro, a competição, ou o mundo da competição, não é assim tão saudável quanto Quanto a malta pensa aquilo que que possa ser yeah, vendido. yeah. Assim, competição é um objetivo, ok? É uma boa meta, é um desafio. Eu acho que nós termos metas de dia, naquele dia, vai acontecer em X dia, cria-nos uma pressão diferente e tu... É um compromisso bom. É um bom compromisso. Agora, eu acho que também as coisas devem ser levadas com mais calma, com o tempo, porque só vai levar à frustração. Yeah. E às vezes pessoas que se calhar podiam até vingar ou podiam até tirar muito mais partido e levar este estilo de vida no seu dia a dia, para a sua vida, Sim. com uma frustração inicial, É muito mais difícil. acabam por, essa frustração acaba por limitar e acabam por até às vezes desligar deste Ok. mundo. Já tiveste algum contacto de malta que aconteceu isso? Não, epá, é assim, eu também tenho uma, não sei se é uma característica, mas eu tento ser muito humano com as pessoas e eu às vezes, se calhar até posso numa fase inicial ser mal interpretado porque eu tento dar ali alguma razão, mas de uma forma suave e tentar explicar à pessoa calma, se eu achar que aquilo não é assim tão viável. Eu não sou, imagina, eu costumo dizer, ainda numa live que eu fiz há pouco tempo, praticamente não, todos os atletas que eu ajudei no processo até à competição foram tudo pessoas que se calhar nunca ninguém ia acreditar que ia ser possível. Ou seja, eu acho que tu ajudares ou tu levares a um palco atletas já feitos é diferente de tu criares atletas. E eu, no fundo, eu acho que tenho ou seja, tenho tido a sorte dessas pessoas me procurarem e de eu, antes delas, acreditar no objetivo delas e que é possível. Porque eu, antes de vocês, eu tenho que visualizar, eu tenho que acreditar. Sim.
Porque torna-se muito, muito mais difícil. Pá, é muito mais difícil ir no sol, mas a cena de... Alguém que dar um oi? É? Não, a cena é que existe sempre uma cobrança da vossa parte, entendes? Yeah. E é esse um bocadinho, se calhar também o desafio. Obviamente, por exemplo, eu queria te fazer esta pergunta. Todos os atletas que tu já levaste a palco foram de raiz? Ou já levaste alguém a palco que já era atleta antes e que se foi preparar novamente contigo? Não, olha, a palcos que eu levei foram todos de raiz, todos. Okay. Foi desde a Raquel, o Alberto, o Tiago, o Isso é Fábio, incrível. o Vítor, tu, eu acho que não posso esquecer de ninguém. O Agostinho? O Agostinho, foi tudo de raiz. Tu sabes que eu trabalhei com o Agostinho? Ah, é? Incrível, trabalhei com o Agostinho na Decathlon. Okay. Tipo, eu estava a entrar e já o tinha visto pá, no teu Insta ou uma merda assim. Não, nem era isso. Pá, via que o gajo já treinava, porque ele era segurança lá na Decathlon, já devias saber. Pá, eu, por alguma conversa surgiu que eu estava a começar contigo, foi mesmo nessa altura que eu estava a começar, ele do nada tipo, o Fábio, mas que é o Fábio Ferreira. E tipo, yeah. Pronto, ele depois estivemos ali a falar, não sei o quê. Ele na altura, ele competiu o quê? Há uns 3 aninhos, pai? Se calhar há mais. Há okay. uns 4 ou 5. Ele competiu 2 vezes comigo. Depois, entretanto, abandonou a carreira de atleta. Yeah. Agora está... A pandemia veio estragar-lhe um bocadinho a cena. Ok. Aliás, está prometido ele começar desde o início do ano e já vamos ver em março. Pronto, vamos mandar o Mind Muscle Connection no episódio 5 ao Agostinho. Não, e diz-me uma cena, eu queria te perguntar, esta cicatriz veio do acidente de bicicleta? Foi do acidente. Mas como é que foi o acidente? Muito simples. Para desviar de uma carrinha fui contra um muro. Ia, cara. O que é que era melhor, ou ir contra a carrinha ou contra o muro? Não, foi. Yeah. Mas que é isso? Tipo... Ia descer um bocadinho. Ia um bocadinho depressa. Mas tu eras... Tipo, tinha 14 anos. Mas costumavas andar de bicicleta tipo regularmente? Sim. Ok. Foi um azar mesmo. Yeah. Foi um azar. Caralho, foda-se. Está-se bem. Então e temas, o que é que tens aí? Se bem que já vamos tipo aqui a meio do podcast, pai. Eu posso... Mas puxei alguma cena. Eu posso ver o que é que tenho aqui. Sacar aqui da minha cábula. Podes entrar, mano, podes entrar. O Rafa dá views. Ainda não tenho confiança com o Fábio para fazer isto, mas com o Barrela posso falar assim para a minha dele. Bem, era incrível nós vermos o podcast aqui. É, não é? Epá, malta, sou o Rafa, para quem não sabe. Ainda ter um episódio aqui também. Mas primeiro tenho de deixar de ser um merdas e começar a treinar como deve ser e seguir o plano do Barrela. Não, mas ele só está aqui porque vai dar view. É só por isso. Porque eu vou pôr nas tags Rafa Martini. Mete. E mete lá de fundo. Vão já ouvir. Mas agora. Não, mas é isso, maltinha. Um beijinho. Para quem está a ver, para não se deixem de comentar, só favor o vídeo. Fábio, o que eu estou a ver é um gajo impecável. A bicicleta, pronto. Não é o que nós estamos a ver. Porque a skill de bicicleta entre carrinho e muro. Mas o resto, 2 gajos impecáveis. E é um beijinho de vocês os dois. Podes fazer isso ao Fábio também. É isso aí. O Fábio não ficar invejoso. Estamos à vontade, Fábio. Estás seguro que eu não te quero nada? Estou. Não. Então só um shot assim para o patamar. Só um shot assim. E malta, estamos aqui todos. Mind Muscle Connection. Tau! Um beijinho a todos. Incrível. Tchau. És máquina, puto. Não, mas então, o que é que tens aí? Olha, eu queria falar aqui sobre algo que eu acho que é importante. Eu vejo muitas das vezes quem tenta seguir este estilo fica demasiado obcecado. Não que seja mau, nós temos rigor, mas eu acho que nós temos que saber interpretar que a vida não passa apenas por treinar e alimentar-se bem. Ou seja, nós temos que conseguir, de alguma forma, viver mais experiências, porque quanto mais experiências nós vivermos, mais rica vai ser a nossa vida. E nós temos que sair um bocadinho daquela caixinha em que... Aquela caixinha de atleta, treinar e comer, treinar e comer. Do facto de não te estares a impedir de viver outras cenas por causa do estilo de vida que existe no atleta. Eu acho que é assim, nós, um atleta, obviamente que ele tem que ser regrado e vai ver muitas coisas que ele vai estar mais limitado. Sim. Mas não é por tu fazeres dieta ou por tu quereres competir que tu tens que deixar de viver experiências. Eu digo isto porque eu consigo ver aqui dois lados. Eu tenho uma família em que tenho o apoio a 100%, no entanto, eu sigo isto
com um objetivo muito mais específico, a minha vertente de atleta. Eu tenho um objetivo completamente diferente, por exemplo, do da minha esposa, não é? Uhum. E é preciso balancear isto, porque uma pessoa que tenha uma alimentação disciplinada e pesada e que tenha que ser aquilo, vai sempre ser, ou ter sempre, vai ser sempre mais egoísta, não é? Uhum. Imagina, se tiveres se na tua família ou com quem tu mais privas, não tiver assim um rigor tão grande, tu vais sempre criar... Vai ser muito mais complicado. Vai ser sempre complicado e tu vais ter que perceber que as tuas exceções, são um número muito mais reduzido do que as exceções que a tua mulher, ou a tua mulher ou a família tem que abrir para tu poderes continuar o teu sonho. E muitas vezes as nossas exceções enquanto atletas é a normalidade das pessoas do dia a dia. Sim, é isso. Portanto... Eu acho que é preciso encontrar um equilíbrio e lá está, medir bem e pesar bem os objetivos, os tempos, que é para isto tudo ser, para nós, para não ser uma coisa tão radical e que tu sejas obrigado a... Porque isto no fundo é um estilo de vida super saudável, é algo que te faz bem, porque deve ser dos poucos desportos em que tu vês melhorias, em que tu podes passar a gostar de ti. Só que nós também não podemos estragar isso com o excesso. Tem que haver aqui um equilíbrio. Mas eu acho que depois passa muito pelo facto de, por exemplo, eu ano passado, e eu dou sempre o exemplo prático, acho que é mais fácil até para passar a opinião honesta para as pessoas e para literalmente a malta conseguir entender. O ano passado, toda a preparação, todo o ano, seja bulk, seja depois a fase de cut, eu tive literalmente com 2 palas nos olhos só para aquilo, estás a ver? Eu fazia uma cheat meal por semana quando fazia, estás a ver? Porque estava tão ali na cena de vai chegar a 2 de outubro, eu tenho que estar pronto, não posso fazer nada ao lado. Mas depois eu olho para trás e possivelmente foi isso, essa eu pôr-me numa bolha tão grande que depois me fez eu ficar tão mal depois da prova. Estás a ver? Podes falar. Não, diz. Vou-te dar um exemplo muito simples. Eu quando competi o ano passado, houve um dia em que eu fui ao oceanário. E quando tu estás em dieta, e eu até nem estava a comer assim tão mal, mas parece que tudo é uma confusão, parece que tudo é um problema. E no fundo nada é um problema. Ou seja, às vezes nós temos é que abrir a mente e parar e pensar, calma, temos é que levar uma estratégia, ou seja, criar ali uma forma de tu conseguires ter uma experiência sem que prejudique aquilo que é o teu caminho até à tua meta. Porque não é porque tu estás em dieta que tu não podes ir passear, que tu não podes ir conhecer. Se calhar até é bom. É bom para tu relaxares, para tu teres ali outros momentos. Mas isso foi uma cena que não resultou comigo. Mas lá está, eu já fui numa fase muito avançada e demasiado difícil. Estás a ver? Eu fui tipo a 2 semanas da prova e para morder. Isso aí já é um... lá está, as últimas 4 ou 6 semanas para uma prova é aquilo que tu não precisas para alguém do lifestyle. Sim. É aquilo que não precisas passar. Mas aí já foi muito abusado. Mas já continua. Mas eu acho que é um bocado isso. Ou seja, e eu aquilo foi um stress enorme. Foi para mim. Senti que eu não me diverti, não deixei quem foi comigo se divertir e no fundo não era preciso nada daquilo. Claro, a ver? Tipo, podia ter ido, levava a minha comida, pronto, e fazíamos tudo igual, estás a ver? Só que lá está, tu às vezes também entras ali lá está, se não tiveres alguém do teu lado também e como treinador, às vezes que tenha ali, perceba, ok, este gajo vai fazer isto ou aquilo, se calhar vamos tentar criar aqui uma estratégia para ele poder passar esse dia, sei lá, de uma forma diferente, ou fazer uma coisa diferente, estás a ver? Porque às vezes, obviamente que tudo conta e tudo faz diferença, mas às vezes o tu ires, estás relaxado e fazes algo sem sentires alguma culpa, e se for criada ali uma estratégia para que isso seja possível, é maravilha. Mas eu acho que normalmente, depois, falando da parte do atleta em si, tu nessas fases, tu acreditas... Eu acho que a maior parte dos atletas acaba por depois fazer um transfer não é tão positivo, que isso depois acaba por ter um bocadinho em conta a perspectiva que tu levas a vida. Mas tendo em conta o que estavas a falar, levar as cenas com um bocadinho mais equilíbrio e tudo mais. Nós vemos, por exemplo, olhamos para os grandes atletas da era do culturismo, mas esse aí já é 1 em 1 milhão, talvez, a genética, toda a cena da mentalidade e tudo mais. Aquilo tem que ser a vida deles e pronto, estás a ver? E eu acho que, por essa malta ser muito dos nossos ídolos,
nós pensamos que temos que fazer exatamente como eles, porque se nós fizermos tudo como eles, vamos ter exatamente o mesmo resultado. Estás a ver? Imagina eu olho para o Ronnie Coleman, por exemplo, se fosse o meu ídolo, não é, mas se fosse um dos meus ídolos, estás a ver? Não é, atenção, não é o meu ídolo, mas obviamente é uma referência. Eu vou olhar para a forma como ele treina, para a forma como ele fazia dieta, para a forma como ele vivia o seu dia-a-dia. Possivelmente ele só se alimentava, treinava, dormia. A determinada altura, pá, deixou de trabalhar onde trabalhava para se dedicar apenas ao culturismo, está tudo certo. Mas eu penso para mim, ou pensaria para mim, ok, então olha, vou fazer exatamente tudo da mesma forma, levar tudo tão a sério, levar a vida apenas para isto, e vou conseguir ao fim, mais tarde ou mais cedo, ter o mesmo resultado. E pá, e se calhar não, porque ele é tipo um em pá, 70 bilhões de pessoas que viveram desde a altura que ele nasceu até agora, estás a ver? Sim, eu acho que. Como é que eu tenho de dizer? Eu acho que nós temos que perceber uma coisa. Nós, quando definimos um objetivo, ou quando temos esse objetivo de ser atleta, nós temos que perceber o que é os prós e os contras desse objetivo. Sim. Saber, ok, eu vou ter que fazer isto, vou ter que abdicar de A, B e C. Sou feliz ao abdicar de A, B e C. Pronto, exatamente. Está tudo perfeito. Eu acho que isto é Mas isto foi... não... Desculpa, é o que eu já falei aqui tipo, com outra malta, e acho que falei com o Edu, um gajo que anda lá no ginásio também, que é um grande amigo meu. É o facto de tu conseguires ser tão sincero contigo. Tipo, é difícil tu seres sincero contigo. Imagina, eu pensar para mim, fazer a introspeção para mim, ok, eu quero este objetivo, mas será que quero mesmo? Porquê é que eu quero mesmo? E o que é que eu estou disposto a fazer ou a largar para conseguir chegar aqui? Imagina que tu estavas tipo... E tu, falando de alguém hipotético, que está numa relação recente, mas que gosta muito dessa pessoa, mas sabe que se for para atingir aquele objetivo final, vai ter que largar essa pessoa. Será que este objetivo se calhar é assim tão importante? Será que tu te vais deixar pensar sobre isso? Ou seja, pôr mesmo em questão um cenário possível de tu largares alguma coisa que na tua cabeça era tão importante para ti para chegar só a um objetivo final, estás a ver? É assim, lá está, tudo é uma escolha. Eu Yeah. não acredito em certo ou errado. Okay. Acredito a sério, seja naquilo que tu... Não, acredito naquilo que aquilo que te fizer sentir bem e que te fizer feliz é aquilo que tu deves fazer. Mas isso é certo. Independentemente se... Mas isso para ti é certo. Sim. Mas para mim pode ser errado. Exatamente. É assim, eu acho que não há certo nem há errado. Lá está. Ok. Aquilo que tu gostas de fazer e aquilo que te dá prazer fazer, não tem que ser aquilo que eu gosto e o que me dá prazer a mim. Ok. E está tudo certo com isso. Nós temos que... Eu acho que temos que saber viver com as escolhas dos outros e respeitá-las. Porque vê uma coisa, e isto não tem muito a ver, mas tem a ver. A tua liberdade acaba quando a minha começa. Sim, no sentido das escolhas que tu fazes podem influenciar a minha, não sei o quê. Yeah. E o dinheiro que é gasto naquilo que eu gosto é sempre bem gasto. Por isso, quando tu fazes as tuas escolhas, quando tu gostas daquilo e aquilo que faz bem, eu acho que isso é que deve ser genuíno e tu deves fazer. Ou seja, não, lá está voltando à história do competir. Tu não deves querer competir porque o teu colega competiu e tu queres ter uma foto e também queres fazer aquilo. Tu deves competir porque existe algo que te desafia, tu queres passar pelo processo e tu queres chegar àquele objetivo. Independentemente se pode mais ninguém gostar, mas é aquilo que tu queres, estás a ver? E eu acho que deve ser assim. Mas é foda. É porque é foda tu... Pá, eu vou bater sempre a mesma cena. É foda tu seres sincero a esse ponto contigo. Porque para nós, pá, nós temos duas, tipo... Ou temos uma cena que... Pá, quase... Eu consigo quase pôr as mãos no fogo por isto. Mas, pá, 100% das pessoas... as 99% das escolhas dessas 100% das pessoas são regidas pelo facto da opinião dos outros. Imagina, se tu fosses, por exemplo... Não é? Se eu tivesse... Pá, eu tenho uma ótima relação com o meu pai é fundamental para mim e todas as minhas escolhas passam pelo meu pai. Se o meu pai me dissesse que competir, tipo, nunca na vida, ele não queria, ele não gostava, pá, se calhar porque ele disse que não, mas para mim pode ser a coisa que mais me faz feliz no mundo, se calhar eu não ia, ao mesmo que fosse, ia-me sentir de uma forma muito pior do que se ele tivesse ok com isso, estás a ver? Portanto, é difícil tu pôres as opiniões dos outros de lado. É assim, tu vais sempre ouvir os outros e isso vai ter sempre um impacto naquilo que é a tua escolha. Mas quando tu gostas de algo, tu podes até de uma forma inicial fugir, mas vai acabar por acontecer porque é algo que está, é algo que faz, que tu queres que faça parte de ti, algo que está no teu
no teu objetivo. Isso vem muito com a tua experiência de vida. Tu tens tipo essa segurança, essa confiança em Eu ti. acho que é ou seja, quanto mais coisas boas e coisas más tu vais passando, tu também vais aprendendo e a idade acaba por te mostrar. Não é que eu seja a pessoa mais experiente, mas eu hoje consigo. Eu costumo dizer que é mais importante tu saberes aquilo que tu não queres do que aquilo que tu queres. Ok, Porque isso elimina-te aqui uma série de caminhos que tu não vais seguir. E é mais fácil dizer o que é que tu não queres do que propriamente o que tu queres. Tipo, ao fim e ao cabo, acaba por ser por aí. Eu acho que nós às vezes é muito. Nós temos muitas intuições. E nós, depois dessa intuição, podemos tomar uma atitude, não é? Que vai levar a nós começarmos algo. E depois, se isso for mesmo algo, uma paixão, algo que vá desenvolver e para manter, isso vai continuar. E se não for, foi uma intuição, uma escolha que se calhar não foi tão acertada. E nós com o tempo vamos percebendo isso. Isto parece um bocado clichê, mas é um bocado assim. Mas lá está, vai tudo dar sempre aos clichês, estás a ver? Vai tudo dar sempre aos clichês. Olha, mas hoje tivemos aqui uma cena muito bacana. Imagina, eu acabo sempre a curtir as tuas meias, por acaso. Onde é que compraste as meias? Estas meias, acho que isto foi na Primark. Claro que foi na Primark, não é? Ou Primark ou Lefties, já nem sei. Incrível. São todos. Desculpa, levantar mais o pé, estou a ter que ir a dizer. Malta, bodybuilder tem mobilidade. Isto é uma meia. Uma meia complicada. Sim, são pizzas de um bodybuilder. Por amor de Deus. O paradoxo do culturista. É um bocado isto. Eu acho que nós. Aliás, o que me apaixona mais neste processo é ou seja, a musculação, seja ele, seja qual for o teu objetivo, ela pode ser inserida e vai ser sempre uma mais-valia na vida das pessoas. Sempre. Eu também concordo com isso. Seja na Dona Alice a conseguir levantar-se melhor da cadeira. Porque é quase dos únicos esportes em que tu consegues fazer o transfer de todos os movimentos, ou de qualquer que seja o movimento que tu vás utilizar, para o dia-a-dia. Sim, imagina. Os princípios básicos. Tipo, um peso morto. Tens um powerlifter a fazer peso morto com 400 kg, mas um deadlift ou um peso morto continua a ser um peso morto dessa Dona Alice a levantar os sacos de compras quando Às sai vezes sabes que é difícil a Dona Alice, porque há muitas Donas Alices, com mais idade ou com menos idade. Só que às vezes também a verdade é que as pessoas são... O que elas veem ou o que elas acham que é a musculação, ficam assustadas. Sim. Por isso é que é importante e por isso é que eu acho que cada vez mais, quantos mais influenciadores, não só, ou seja, quanto mais influenciadores a mostrar este estilo de vida saudável, o que é o fitness, houver, e quanto mais influenciadores sem ser atletas houver, ou existirem, acho que mais pessoas vão vir para este estilo de vida, porque vão se identificar possivelmente mais. Porque nem toda a gente quer ganhar músculo. Claro. Às vezes as pessoas só se querem sentir bem. Às vezes as pessoas só querem melhorar um bocadinho o peso. Às vezes, porque isto é uma consequência. Vamos por isto assim. Se eu for treinar, automaticamente, inconscientemente, eu vou tentar, ou seja, vai haver aqui um clique que vai dizer, ok, eu fui treinar, tenho que me alimentar melhor. Exatamente. Uma coisa puxa a outra. E tudo isto é uma bola de neve. Por isso é que às vezes a malta, hoje não fui treinar e depois se calhar descambam. E eu acho que estas pequenas mudanças de atitude, a soma de todas elas vai... É refletir um bocadinho tipo, no que já fazes e no que vais fazer, porque lá está. Existe muita mentalidade de perdido por 100, perdido por 1000. Não, isso não existe. Tipo, isso para mim isso não existe, porque se eu fizer uma cena tipo errada, por exemplo, sei lá, entreguei um trabalho que não estava bom, mas nunca na vida, por eu ter feito aquele trabalho que não estava bom, nunca na vida os outros 3 ou 4 que eu vou fazer a seguir também têm que estar maus, estás a ver? Eu não posso deixar de esforçar para os outros só porque o primeiro correu mal. Isso assim em todo lado. Olha, eu termino sempre os podcasts com uma recomendação de cada um. E a primeira recomendação é minha e tu terminas o podcast. E a recomendação pode ser tipo o que tu quiseres. Imagina que viste, eu dou sempre este exemplo, imagina que viste tipo um jogo de futebol tipo, há 20 anos de uma equipa tipo, da 3ª divisão, estás a ver? E recomendas isso. No outro dia eu recomendei um jogo de bilhar. Tipo, ver um jogo específico de bilhar. Em 2017, não é puto? O Tequera veio curtir. Eu fui ver o jogo. Estava fixe. Curtiste? Incrível, puto, é a melhor hora da tua vida. Eu nunca vi bilhar,
Mas aquilo é mesmo impressionante. Ele estava ali, por favor, por favor. Não tem noção. Não, então olha, hoje a minha Aliás, recomendação, eu mandei-lhe mensagem a dizer assim: é 2016 ou 2017? mesmo para ficar específico, podes ver os dois. Não, mas olha, hoje a minha recomendação passa muito por algo que nós já falámos. E acaba por ser um bocadinho mais básica, porque é um livro. E o livro dos Hábitos Atómicos é um livro fácil de ler, tipo facílimo de ler, aquilo tem 220 páginas, mas vai muito ao encontro do que é exatamente melhorares 1% por dia. E quais é que são as vantagens de, ou melhor, quão mau pode ser se tu não melhorar ou se não pensares que tens que melhorar 1% em todos os dias. Porque fazendo isto, basicamente, e estas coisas são fáceis de fazer, melhorares 1% todos os dias, ao fim do ano acaba por ser ali 37% que tu melhoras. Exatamente. E eles fazem lá as contas neste livro. Mas se tu não melhorares, ou piorares, neste caso, 1% por dia, que é fácil de acontecer, mas se tu tiveres sempre em mente que queres melhorar, é muito difícil acontecer, mas o desastre pode passar dos 50%. Estás a ver? E tu cortares quase a meia a tua performance anual de um ano para o outro, ou de um mês para o outro, ou whatever, pá, pode ser desastroso para o que tu fazes. E então aquele livro mostra muito isso e dá-te uns insights muito bons de como é que tu podes criar hábitos e pôr esses hábitos de forma fácil na tua rotina. Estás a ver? E portanto é muito bom para abrir os olhos à malta que quer começar a fazer cenas. Eu já disse aqui que acho que antes de começares a focares tanto em ler, é mais bacana se calhar começares a tentar escrever, para perceberes até o que é que tu sentes realmente e perceberes como é que tu reages contigo mesmo ou com outro tipo de situações, mas aquele livro é uma cena boa para ir fazendo uma situação paralela à escrita, por exemplo. Portanto, isso aí fica a minha recomendação. Ok, então queres agora a minha, não é? Mas pode ser o que tu quiseres. Olha, eu vou recomendar uma coisa que eu acho que é interessante e que eu comecei a incutir em mim e não senti qualquer tipo de diferença. Ok. Mas Acaba diferença, tipo, não, para pior. não foi mais difícil, Não. não foi difícil fazê-lo. Não. Ok. E acho que é um desafio que todos devíamos fazer. Isto não estando aqui a querer criar um Yeah. movimento ecológico. Mas acho que, e fica o desafio, as pessoas tentarem de alguma forma substituir em uma refeição do dia Uhum. a fonte animal de proteína por uma fonte vegetal. Ok. Eu comecei a fazer isso, ou seja, a dada altura eu comecei a sentir que se calhar ingeria carne demais. Ok, sim. E tentei encontrar, embora que exista, ou seja, a dificuldade para quem faz dieta e para quem procura ter uma fonte de proteína similar à carne, ser uma vegetal semelhante à da carne, Uhum. à proteína animal, Uhum. a dificuldade é tu encontrares uma que seja isenta ou que tenha pouca quantidade de gordura. Ok. Mas pronto. E eu encontrei o tofu, que nesta fase não vejo qualquer tipo de problema, e é um desafio que eu deixo, ou uma... Como é que tu disseste? Uma recomendação? Uma recomendação. Mas imagina, tu fizeste essa alteração porque queres daqui para a frente mudares a tua alimentação completa para um estilo vegano ou alguma coisa? Não. Ok. Nada. Porque tens malta que é demasiado obcecada com Não isso. sou. Apenas quis reduzir o consumo de carne. Ok. Mais nada, porque acredito que seja saudável. Uhum. Sim, acaba por ser. E não senti qualquer tipo de... Economizei algum dinheiro. Exato. Economizei algum. Consigo fazer uma refeição diferente. Uhum. Também não quer dizer que eu coma todos os dias. Mas como, sei lá, 4 a 5 vezes por semana faço pelo menos uma refeição. E não senti qualquer tipo de queda na minha performance ou mudança negativa no meu físico. Boa. Por fazer essa troca. Por isso é uma recomendação que eu faço. Aliás, cada vez somos mais no mundo e eu acredito que seja positivo. Sim, fazes essa alteração, já. Acho que sim. Ok, incrível. O que é que tu achaste? Olha, eu gostei. Foi um... Acho que... Agora também não podes dizer que foi mau. Não, é assim. A dada altura é complicado. Tu podes estar mais familiarizado com exprimir a tua opinião e falar aqui. A gente falar em off é diferente de falar para uma câmara. Sim. Mas eu acho que este tipo de conteúdo ou este tipo de conversa acaba por agregar muito, principalmente a mim e a ti, que estivemos aqui a conversar. Sim. Mas quem possa ver isto, acho que acaba por passar uma mensagem positiva. Deem uma oportunidade, não saiam depois do primeiro minuto. Se bem que a malta se tivesse ido já não te vai ver. Ao menos passo para o fim só para ver se Só aconteceu para alguma ver se- cena. Mas- Estes gajos estavam mas- na brincadeira, será que os gajos acabaram? Tipo? Mas acho que é um bocado isso, acho que é sempre positivo a partilha de experiências, Uhum. de emoções,
de ideias. Acho que é sempre toda a partilha, seja desde o professor ou o aluno, todos podemos aprender e ensinar. Aliás, estamos em constante evolução. Sim, e nós aprendemos com aquele que à partida poderá ter menos experiência e vice-versa. E este espaço é um bocadinho para isso, mostrar que, obviamente, comparativamente ao primeiro episódio, este ainda é o 5º, mas já vai-se sempre notando uma evolução de episódio para episódio, e mesmo com o convidado que cá esteja, estás a ver? Eu não quero que o convidado venha cá uma vez e essa vez nunca mais aconteça, não é isso que vai acontecer. Se for preciso daqui para o próximo já vens só outra vez, estás a ver? E foi um bocadinho o objetivo de te ter trazido aqui. Acho que eras um gajo que realmente podia trazer cenas muito positivas para aqui que a malta pode aplicar no dia-a-dia, porque tu és dos poucos atletas que eu conheço que, para além de ser atleta, consegue aplicar as cenas para o dia-a-dia para as pessoas que simplesmente querem viver o estilo de vida, estás a ver? Normalmente tu tens um atleta que tens que fazer as cenas o melhor possível, tens que pesar tudo, tens que treinar sempre, tens que fazer 1 hora de cardio por dia. Nem sempre é assim, estás a ver? E tu és um gajo que passa a mensagem muito bem. Acho que a gente tem que perceber a realidade da pessoa, perceber o que é que ela... É assim, isto já ia terminar e está a continuar. Imagina, o feito é sempre melhor do que o perfeito. E nós temos que entender, porque há muita pessoa que pensa, mas eu não consigo fazer tudo a 100% e desiste. E depois, não vale a e pena. depois é assim, em vez de fazer 80% ou 70%, faz 0%. Exatamente. Ou seja, eu acho que nós criar um hábito e começar, a pessoa pode não começar perfeito, mas ela com o tempo e o que aqueles hábitos ou que aquelas mudanças lhe vão dando, ela vai chegar a um ponto que vai ser ela a ter interesse e a querer fazer o 100%. Exatamente. E ou seja, vai tudo... e este podcast andou muito à volta disto. A cena de... podes começar cá em baixo, tipo 10, 15% todos os dias, mas tu vais avançando, até que o teu normal, em vez de ser 10 ou 15%, começa a ser os 70 ou 80%. Então, é progressivo. Olha, Fábio, grande obrigado. Obrigado eu. E se vocês quiserem ver o Barrela nos palcos em 2024, deixem o vosso comentário. Incrível esta, puto. Deixem Incrível. o vosso comentário, mandem energia positiva, porque ele precisa. Vamos ver isso. Obrigado. Fábio.